Então, pessoal, eu vou tentar falar e um pouco ler aqui, porque eu e a Dani, a gente brinca que é um assunto de domínio de quase todas nós, né? A grande maioria tem essas questões de rigidez no autismo. Mas assim, né? A rigidez, então, ela é uma característica muito, muito comum no autismo, né? Os autistas, eles gostam muito de padrões, eles gostam de letras, eles gostam de números, eles gostam de formas, de cores. Por quê? Porque são coisas que não se modificam. Eles gostam de códigos, de coisas assim, porque não se modificam. A grande questão toda, né, que deles terem a rigidez é que eles estão numa busca constante de organização, de regulação, né? Porque deve ser muito difícil, se imaginem vocês, vou dar um exemplo muito prático da atualidade do que a gente está vivendo hoje, a quarentena, tá? Todo dia a gente abre o jornal, aí a gente lê uma matéria, né, amiga? E aí a gente pensa, será que começa a aula agora? Será que até o fim do ano tá perdida a aula? Será que vai ter mais um mês? Como a gente se sente, vocês, assim, lendo e pensando que a gente hoje não tem muita certeza, porque normalmente para nós é meio previsível o nosso cotidiano. Então, nesse momento que a gente está vivendo assim da quarentena, quando a gente começa a pensar nisso, o que, que vai acontecer? Será que vai surgir vacina? A gente está um pouco, dá para se dizer agora, que sendo mais empáticas, que às vezes a gente acha que é empático, mas na verdade, para te ter mesmo a empatia, tu tem que ter a real noção do que a pessoa está passando, e a gente, no fundo, não tem. A gente Não presume. sabe. Nós Uhum. presumimos, mas nós não temos, a gente não passa por isso. A gente tem mecanismos, né, no nosso cérebro, felizmente, né, nós típicos temos uma questão que a gente consegue lidar rapidamente com as mudanças que acontecem o tempo todo, o dia todo, em todas as situações. Isso a nível Tá. cérebro e a nível sensorial também, né? Porque a gente tem o nosso sensorial organizado, a gente não tem transtorno do processamento. Então, se uma buzina estoura um pneu ali, a gente dá uma olhadinha assim, oh, esse barulho estourou um pneu, mas isso não vai prejudicar o nosso andar do dia, o que vai acontecer. A gente rapidamente vai se reestabelecer e vai continuar, vai focar naquilo que a gente estava fazendo. E aí é que está o grande negócio, por que eles são muito rígidos, porque eles estão no fundo, procurando sair do verdadeiro caos, que é não É, saber nunca o que vai acontecer, ser surpreendido por alguma coisa. São medos, são inseguranças, né, pessoal? Então, essas pequenas mudanças para eles, muitas vezes, são um terrível caos, porque na verdade não são pequenas, são grandes para eles, pequenas são para nós, né? Então, como é que a gente vai poder ajudar eles para eles superarem uma dificuldade que é demasiada grande? Inclusive, quando a gente conversa com autistas adultos, oralizados, ai, eles falam muito uhum, isso. Assim, conversar com olha, eu adultos. gosto de ser autista, eu não vejo o autismo como problema. E, aliás, o autismo não é uma doença, é uma forma diferente de ser, um funcionamento do cérebro diferente, mas tem muitas coisas fantásticas também. Só que todos dizem, Sim, olha, eu queria poder não sofrer de ansiedade, eu queria poder ter mais controle das coisas, mais previsão. Isso são coisas que afetam a minha qualidade de vida, né? Então, eles sempre exatamente isso. E aí, se imaginem, então, isso numa criança, né, ou num indivíduo que não tem uma boa comunicação, ou nem boa, vamos dizer, uma razoável, média, muito boa, porque a comunicação também é um processo super longo, né? A desenvolver, deles conseguirem, muitas vezes, até o autista, esse adulto e oralizado, ele pensa as coisas, mas as palavras não saem. Tu já nunca ouviu isso, amiga? Alguém te falar assim do falam, autista, né? não Então, consegue ali sair. Não sai. isso, então é bastante desafiador para eles lidar com isso, sabe? Isso é uma coisa assim que é o que pega, né, na questão do autismo mesmo, é a rigidez. A gente vai ver no decorrer aqui do estudo e conversando que muitas coisas que acontecem com as nossas crianças, às vezes até no que diz respeito na aprendizagem, na parte cognitiva, às vezes não é um problema de deficiência intelectual ou de uma dificuldade, e sim uma rigidez que está atrapalhando até dele desenvolver uma atividade, dele aprender. Às vezes, uma rigidez também vai dificultar mais ainda a questão do emocional,
né? A rigidez vai dificultar socializar quando a criança lá às vezes já tem interesse em outras crianças e simplesmente só que ela não consegue que modifiquem aquilo que ela esperava da brincadeira, não consegue essas trocas tão rápidas. Então, realmente a rigidez é a pedrinha assim no sapato, sabe? E a gente tem que pensar que se a gente for ajudando, for prevendo, for vendo no dia a dia um pouquinho, sempre, isso a longo prazo, longo e médio prazo, vai fazer uma grande diferença na vida deles. Porque só a gente conseguindo encarar isso de mãos dadas com eles, ajudando isso, é que a gente vai construir outras sinapses e outros caminhos que eles, depois que eles passam por aquele desafio, eles, puxa, não foi como eu esperava, mas eu consegui essa vez. Então, foi um grãozinho lá dos tijolinhos que a gente está construindo. Bom, Exatamente. então, agora a Dani vai falar aqui da parte da prática. Então, né, 3 coisas muito importantes de como a gente pode trabalhar a rigidez dos nossos filhos. Isso. Então, quando a gente fala de rigidez, tem 3 palavras que a gente tem sempre que usar e que é importante usá-las ao nosso favor. A dessensibilização é a primeira. Então, o que é dessensibilizar? Consiste em fazer mudanças sutis e, aos poucos, modificando esses padrões. Ao passo que o seu filho nem vai sentir mais a diferença brusca, né? Que poderia até frustrar, desregular ele emocionalmente, até sensorialmente. Então, dessensibilizar. Várias questões, isso é muito importante. A segunda palavra é a previsibilidade. Isso, quando a gente chega no mundo do autismo, a gente fala, autista gosta de previsibilidade. E realmente, isso daí é fato. Justamente por tudo isso que a Nath falou anteriormente. Então, justamente porque os nossos filhos são rígidos e literais, antecipar ao máximo o que pode acontecer no dia ou na semana é um recurso que não podemos abrir mão. E eu falo aqui por experiência própria minha. Por quê? Quando eu comecei a trabalhar essa previsibilidade com o Rafa, as coisas realmente começaram a funcionar, principalmente na época que ele não falava. Então, o que a gente fazia? Usava o quadro maravilhoso de rotina. Depois, a gente foi mudando para outras questões. Como que eu estou lidando agora com as férias, por exemplo? A falta de terapia, né, nessa questão da quarentena. É com o calendário. Esses dias do Natal, ele estava querendo que fosse Natal, ele queria apresentação de Natal, ele viu as fotos do Natal, ele queria colocar a roupa que ele usou no Natal, pegou a roupa e falou, eu quero apresentação de Natal, que dia que é a apresentação de Natal? Eu falei, olha, apresentação de Natal é em dezembro, filho. Então, vamos lá para o calendário. Aí peguei abril, maio, junho, julho, contando todos os meses e mostrei. Aqui é o Natal. Esse aqui é o Natal. Natal é só em dezembro. O primeiro dia não adiantou muita coisa, ele continuou falando, mas agora ele já assimilou. Então, a gente tem que tratar da previsibilidade. Isso daí é muito bom para a gente fazer sempre. Muito importante, tem que sempre, né? Muito. Isso fez uma diferença, fez um clique. Uma palavra-chave, né? Porque não é assim a gente também ir lá radicalizar. Ai, meu Deus, não aguento mais esse menino enfileirando as coisas, vou lá. Isso aí, gente, até é desrespeitoso, né? Respeitoso. Essa é a palavra. Essa é a palavra. E aí, a outra terceira... Deixa eu ajeitar meu cabelo, que eu tava deitada com ele lá. O cabelo todo descabelado. A terceira palavra, gente, é alerta, tá? A terceira palavra significa que devemos estar sempre atentas e observar aqueles comportamentos que estão ficando rígidos. Então, quando você vê que o negócio tá ficando demais, o filho só quer sair com aquela camiseta, só quer assistir aquele desenho, só come daquele lado da mesa, né? Só toma copo naquele copo. A gente vai ter que tentar flexibilizar. Então, nesse momento, já temos que manejar a situação, fazendo isso bem no início. É uma preocupação a menos que a gente vai ter lá na frente. Lembre-se, porque tem manias que as crianças têm que a gente acha muito bonitinho, muito fofinho. Ah, que bonitinha a mania dele. Mas isso é bonitinho agora e no começo. Depois, a longo prazo, pode ficar complicado. Igual esse exemplo aqui. A criança pode todo dia usar a mesma camisa. Só quer usar aquela. E o dia que você não tiver essa camisa, o dia que não achar uma outra para comprar igual, como que vai fazer? Não vai sair de casa? Troca de calçado, né? A gente vê muito na hora de comprar um tênis novo quando o pé cresceu. Exato, então a gente tem que cuidar. Esses são o alerta, né? A previsibilidade
e a dessensibilização. Essas 3 palavrinhas mágicas para a gente trabalhar a rigidez das nossas crianças. Vou comentar aqui as 3 palavras, então. Uma coisa também que eu não falei ali na minha introdução, talvez, eu fui me empolgando, lembrando do corona e vendo o que a gente está vivendo, é que a gente também tem muitas manias, né, amiga? Muitas. Nós temos. Muita coisa previsível. Por exemplo, eu não vou num restaurante novo, às vezes, comer, como sempre, no mesmo, porque eu já sei que a comida daquele lá é boa. Então, por que eu vou arriscar se eu tenho a segurança de que aquele lugar tá ok? Eu já sei que aquilo ali vai acontecer, então é confortável, é gostoso, sabe? Hã? É? Às Nós vezes temos eu também. digo no sentido de talvez deixar de conhecer uma coisa nova, mas também eu não caio naquela de fazer uma coisa e depois dizer, putz, que nhaca isso aqui, por que que eu fui vir aqui que era certo que eu sabia que aquilo lá era bom, entendem? Então, assim, né, como tudo, a gente tem que ter aquele olho e o sentimento, assim, de tentar ao máximo se colocar no lugar da criança e observar bem, assim, o que que essa rigidez aqui tá fazendo ali na frente? Poxa, isso aqui da camiseta, que nem a Dani falou, não rola. Porque isso aqui não vai dar certo. Vão tirar sarro dele, a roupa vai ficar suja, a roupa vai crescer. Então, tu já consegue ali facilmente ver que esse padrão a gente vai ter que tentar ajudar e quebrar. Agora, claro que existe também, porque eu quero falar isso aqui, Dani, porque eu acompanho muitas mães, tu também deve acompanhar no Instagram, e às vezes eu vejo que certas mães entram tão também na neura do autismo, todas nós entramos, que às vezes a gente esquece onde tem uma criança, uma personalidade e as suas vontades próprias também. Então, Além de ser autista, ela é uma criança. virando uma xarope, sabe? Querendo mexer também em certas coisas que às vezes também não se tem necessidade, porque eles também precisam, é gostoso ter um confortinho, saber uma coisa. Pô, minha mãe tá o dia todo quebrando, eu não posso enfileirar, eu não posso isso aqui, eu não posso isso aqui. O que que eu posso, afinal, sabe, fazer? Então, a palavra também aqui, além das 3, eu acho que a gente falou, seria a ponderação e o equilíbrio. A gente tem que ver muito bem o que é que vai modificar, porque a gente só quer modificar aquilo que vai causar prejuízo ou dor para eles. Porque um dia a gente não vai ter controle. Que nem eu escrevi no texto lá do post, assim, né? Se nós pudéssemos movimentar o mundo, eu acho que todas nós íamos fazer o mundo ficar estático para não ver, porque a gente quer arrancar, assim, e botar no nosso peito, ver a dor de um filho sofrer por causa de uma situação. E isso a gente, né? principalmente quando eles crescem, né? Que nem eu acompanho muitos autistas adolescente, adulto. Aí, hoje mesmo estava lá nos stories a Milena lá do mundo da Milena Blog lá. Às vezes ela chorando por alguma coisa, uma pega, uma coisa que a mãe dela não tem como alcançar, como explicar, não é naquele momento, sabe? Uma menina super bem desenvolvida, mas essas questões de rigidez ali, volta e meia aparecendo e causando dor. E a mãe não pode fazer nada mais do que ajudar ela a enfrentar e superar aquilo ali, porque foi o que eu falei antes, que ela vai amadurecer, vai construir outras sinapses, outros caminhos, e aos poucos aquilo ali vai ser um pouco menos doloroso, mas não é que vai ser fácil. Então, quando a gente também pode algumas coisas terem assim imprevisível, a gente também tem que cuidar para não se perder na poeira quando a gente quer interferir nisso, né, Dani? Sim, faz muito parte. A gente tem que pensar, tem que ter esse olhar também. Né? Porque tem coisas que podem ser mais rígidas, né? Não são muitas, mas existem, né? Claro que existem. Por exemplo, escovar os dentes tem que escovar todos os dias depois do almoço, vamos dizer, né? Isso é uma coisa muito boa, não é? Então, existem vários comportamentos que a gente também espera que todos nós temos, que é uma regra, né? Verdade. Deixa eu ver aqui, amiga. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa. Eu vou dar uma roladinha, ver se tem alguns comentários. E agora vai ser a hora de entrar, né? Dá uma lidinha aí. Vamos ver aqui, então. Ô, Jonas, depois tu convida, ver se a neném não quer ir para um lugar mais escurinho, porque ela tá quase dormindo aqui. Eu tô com peninha dela por causa da luz forte da live. Ver se ela não quer ir na caminha. Alicinha. Verdade, crianças, antes de tudo, né? A Vanessa do Etan comentou o que fazer quando a criança com TEA não ficar num cômodo da casa sozinho. O que fazer quando a criança com TEA não ficar num cômodo da casa sozinho? Olha,
O que que tu almeja, por que que tu deseja que ela fique sozinha num cômodo? Primeiro eu teria que entender isso na pergunta. Por conta geral, a Alicinha, para mim, quando ela tá em outra peça, eu tento deixar ela para ir trabalhando essa autonomia. Mas eu tô sempre com o pé lá, né? Olhando, porque a gente sabe que cada Nossa, deixar vai que eles pensam tem uma ideiazinha mirabolante de alguma coisa, sei lá, eu mexer na cozinha, uma faca, sei lá, eu, né? A gente não pode confiar, porque eles não têm medo de muita coisa, não têm muita consciência de perigo. Então, eu teria que entender um pouco melhor isso para responder essa pergunta. Boa noite, meu filho não come na rua de jeito nenhum, nenhum restaurante, nem lanchonete. A gente tem que sair e voltar rápido, senão ele passa fome. Isso é uma questão de rigidez dele e também da seletividade alimentar. Mas tem as duas coisas. Às vezes vai ter uma comida que ele gosta lá, que é a mesma que tem nas panelas em casa, mas ele melhor. não vai comer para não arriscar, para não mudar, porque aquilo que eu falei do restaurante antes, eu não vou entrar nessa aí para uma coisa que eu não tenho certeza que pode ser uma experiência ruim, né? Eles vivem com esse medo. Então, tu vai ter que contar muita história social e vou te dizer uma coisa, num momento desses, vale a pena tu pensar em aplicar alguma coisa no sentido da ciência aba, de tu oferecer algum reforço para ele nesse momento. Nem que esse reforço seja uma coisa que tu arrume um problema para tirar outro, que seja colocar ele com um tablet lá no restaurante, sabe? Num dia mais tranquilo, não um dia que você vai lá que tá marcado uma coisa que você tem que ir lá. Num dia bem tranquilo, nem ficar 5 minutinhos lá. Ficar 5 minutinhos lá, só nesse dia, só para ele sentar. Nem que ele precisa comer. No outro dia você vai de novo, mais ou menos assim. Isso. Pagar daqui a pouco para o restaurante também, explicar a situação e antecipadamente ligar e dizer, olha, eu tô querendo fazer um processo assim, assim, talvez eu precise levar na minha bolsa uma comida, tem problema, ou vocês botam no pote lá de casa a comida de vocês, alguma coisa. A mamãe vai ficar aqui na live, amorzinho, tu pode ir lá com o papai agora deitar, que tu tá com soninho, tá bom? A mamãe vai estar aqui. Tem uma coisa que aconteceu com a gente quando a gente foi viajar esses tempos. O Rafael, ele só tinha colher lá no fast food que a gente foi. A gente conseguiu arroz e feijão, que ele só come isso. E eu precisava de uma colher de metal. Não tinha colher de metal em nenhum lugar. Ele não comeu porque não tinha colher de metal. Sei, amiga. Muito. Isso aconteceu também. Hoje em dia já está mais flexível, mas já aconteceu também. Nosso dia a dia, a Bruna disse que a dosagem é a chave do negócio, né? O equilíbrio, para não causar prejuízo nem nada. Tem 10 anos e tem medo de ficar na sala e estou na cozinha ou outro cômodo. Entendi, ele tem medos. Os medos vêm muito intenso neles, normalmente um pouco mais tardio, porque o amadurecimento e a compreensão deles, até do mundo, fora, vamos falar entre aspas, porque eles estão aqui neste mundo também, entre aspas, tá, pessoal? Mas assim, essa observação mais, esse olhar mais atento, assim, a tudo começa a vir depois, e aí começam a surgir os medos. Eu vejo por experiência própria aqui da Alicinha. A Alicinha sempre dormiu, assim, desde bebê, num breuzão total e tal. E agora que ela tá nessa fase, assim, ó, de estar também o tempo todo atrás de mim. Ó, mamãe, lá ela vai voltar. Se ela for chorar, deixa ela deitar aqui, Jonas, que ela tava quase dormindo. Então, assim, tu vai ter que tentar, ele se comunica, ele fala, tu tem que tentar descobrir o que que tem nessa sala que ele não quer ficar sozinho. Porque às vezes para nossa criança pode ser um quadro pendurado na parede que é o problema que ele não tá lá na sala, tá? Porque a forma como eles veem e sentem as coisas, o jeito que chegam as informações, pode ser pela via visual, pode ser pelo pêndulo, que nem a Alicinha não podia ir na casa de um irmão meu, porque ele tinha umas cabeças de índio, umas coisas que se mexiam lá. E hoje em dia ela adora ir lá. Mas eu tive que contar toda uma história engraçada de índio, modificando a forma que ela via aquilo. E hoje em dia ela superou. Mas foi um processo de dessensibilização. Só que tu vai ter que filtrar aí para descobrir o porquê que ele tem o medo, o que será que pode modificar, se é a intensidade da luz, se tu precisa de uma história mais clara, explicando o que tu tá fazendo, que ele pode permanecer sentado, se ele precisa de um comando mais claro, o que poderia ser, né? Ou então, né, aos pouquinhos, e fazendo isso, né, leva ele até a sala, senta com ele, levanta, vai na cozinha um pouquinho, volta e diz, olha,
tu ficou na sala, parabéns, que legal, a mãe estava ali, já voltou. Aí ele já vai sentindo a confiança. Tudo que a gente almeja nesse sentido tem que ser de uma maneira respeitosa e muito pequena. A gente vai solucionando, mas tem rigidez e de medos que às vezes vão levar meses ou até anos, pessoal. É a grande verdade. Mas o importante Então, é essa sofrimento para eles, né? E sempre avançar um pouquinho. Criança que come em casa e não na creche, como proceder é a mesma coisa, vai ter que ir contando história. Alice também não comia as merendas da escola, só levando a dela. Mas comia a dela, e aos poucos foram inserindo junto com a dela um pouquinho da escola, misturando. Então, assim, mesma coisa. Tem que ser todo um trabalho. Aí tu vai ter que pegar uma meta, eu quero fazer isso, agora eu vou ter que dessensibilizar assim, assim, assim. Olha, paciência também é uma palavra-chave, né, amiga? Para nós. Tem paciência. Tem várias palavras-chave, né, na verdade. Várias. Nossa filosofia. Ó, a Ana disse, adoro vocês, Alicinho, Rafa, meu filho tem 5 anos, monta um quebra-cabeça sempre na mesma ordem, que ele coloca as peças. Eu tento mudar, mas ele não aceita. É muito normal, né, amiga? Mal. Aprende um jogo, é a única vez que às vezes não apresenta ritual, e olhe lá, é a primeira que ela conheceu o jogo. Pode saber que se a segunda vez que eu apresentar, eu já vou prestar atenção que ela já vai tentar fazer exatamente do mesmo jeito que ela decifrou a primeira vez. Então aí tu vai ter que fazer, vai ter que, em vez da criança ter só aquela habilidade de fazer o quebra-cabeça sozinha, vai ter que começar a trabalhar a troca de turnos. Agora eu vou montar essa pecinha. Aí tu pode até, para ela achar graça e quebrar o gelo e tirar o foco dela que tu tá mexendo no padrão dela, fingir que tu não sabe onde é que é a peça que tá errado. Essa aí, pra mim, super aqui eu faço com a Alicinha. Tu vai ter que ir buscando umas artimanhas, assim, sabe? Bem aos pouquinhos. E espertinho. Também, às vezes, depois que tu percebeu mesmo que aquilo ali é possível, assim, ser quebrado, mas como eu vou dizer agora para vocês uma receita de bolo, quando é que vocês percebem? É quando a gente sente ali aquele momentinho que a criança está mais sendo, talvez, dominante ou opositora. Às vezes é diferente, né, amiga? Aí, às vezes, também tem que comprar um chorinho, sabe? É difícil, dói, mas às vezes... Não, tá tudo bem, parabéns, filho, não foi nada. A gente pode fazer dessa forma e tá tudo bem. Não faz mal trocar peça. Mas aí só troca uma e deixa ele voltar a fazer do jeito que ele quer. Isso também faz parte, sabe? Porque se a gente não fizer isso agora, que a gente também fica com muita pena, aí voltou a palavra do equilíbrio. Se a gente também não fizer modificação alguma agora, isso vai agravar e vai ter mais dor na frente. Vai para outras áreas, vai sair do jogo, vai para outras áreas da vida da criança. Vai sair da brincadeira e vai para outros lugares. Aí esse é o problema. Viu só uma que disse que falou pro filho que o suco era de chocolate branco, mas era cupuaçu e ele tomou 2 copão, até pediu mais. Beleza. Mas assim, ó, daqui um tempo, quando ele estiver adorando, tu tem que contar. Que eu já fiz isso pra Alicinha, eu faço várias dessas pra Alicinha. Eu aqui ganhei a Alicinha no suco como? Dando suco em copo sem transparência. Porque se ela via a cor, ela nem ia provar, ela nem sabia, né, que ela podia gostar só porque ela via a cor, eu quero isso aqui. Aliás, para provar um suco, né? Para sair da água. Agora é para tomar água. E aí a gente vai. Então, a gente vai tomando, né, as manhas, tudo. Mas depois eu vou dizendo. Depois eu olho, tu tá tomando suco com espinafre, isso e aquilo, aquele outro. E aí ela quase engole uma batata. Se eu falo só uma vez, né? Não fico insistindo naquilo. Mas daí outro momento de novo. E assim vai. Devagarinho e sempre. Obrigado, admiro o seu trabalho, Mara Burman. Aqui a gente está recebendo elogios. Dani, meu filho tem medo da batedeira e da furadeira. Não posso fazer bolo com batedeira que ele fique em pânico. Então, eu também tenho. Isso pode não ser não é uma rigidez, pode ser uma questão da sensibilidade auditiva mesmo. Então, tu tem que ligar uns segundinhos a batedeira e desligar. E fazer uma ligar com ele numa peça lá longe. Trazer mais perto. Mas agora, venhamos e convenhamos, eu faço pela sobrevivência dela. Mas é óbvio que ela vai preferir não escutar esses barulhos, né? Porque ela escuta muitas vezes mais que a
Hoje o Rafa já não faz aquele escândalo. Ele já fica mais perto. Antes ele se trancava no quarto. Hoje ele já fica na sala. Já dá uma espiada na cozinha. Tá diferente já. Mas isso foi tudo gradativo, né? A furadeira ele já não liga mais. É só a batedeira que ficou ainda. Batedeira e liquidificador. A Alice não gosta de máquina de cortar grama. Tá? Tanta coisa, né? Grama do vizinho, uma coisa... Mas ela não sai assim, rua fora correndo. Ela fecha os olhos em vez de tampar os ouvidos. Coisa mais interessante o bloqueio que ela faz. Ela fecha os olhinhos e vai andando durinha assim, aperta a minha mão, sabe? Fecha os olhos. Só diferente. Fecha os olhos para bloquear. Porque pode ser que ela não goste de ver também o movimento da máquina. Não sei, foi o mecanismo que ela achou que ela seguia ali. Aí eu acelero o passo também, né? Eu digo, vamos rápido, que máquina chata, falo assim, mas a gente... A gente... Meu filho tem transformado tudo em rotina, até as brincadeiras. Espera que todos brinquem da mesma forma com ele, por exemplo. É óbvio, eles fazem isso. A Alicinha tem uma história muito louca, nada a ver. Ela era um bebê que eu tava tentando ensinar ela a fazer a doleta, assim, e era grego para ela, né? Eu fazia assim e ela tava lá super alheia com as mãozinhas assim abertas. Aí, quantas mil vezes ajuda total fazendo aquilo, contato visual. Aí hoje em dia ela aprendeu, ela brinca super bem, só que naquela época ela mamava, ela era pequena. E aí ela depois de uma dessas que fez, tipo assim, o reforço dela, depois, Tite, que ela queria mamar. Vocês acreditam que até hoje ela termina a doleta e fala Tite, vem pra buzinar meus Tite? Olha como a memória é. A doleta ficou aquela memória, aquilo ali pra ela. Só que eu levo numa brincadeira, eu digo, que Tite, menina? Tu já é uma mocinha, tu não mama mais. Daí ela dá risada, mas ela vem com a mão, entendem? Ela fala assim, olha só. E lembra da história, né? Ela criou um padrão exatamente naquele dia. Isso aí. Então faz isso também em quase todos os jogos. Essa parte também prejudica no social, sim. Por isso que o modelo Denver preconiza muito a variação de brincar e tal, né? E por isso que é diferenciado, que ele traz a criança muito mais para o convívio social, justamente porque ele já entra pequenininho nessa história da rigidez. Inclusive, eles não são muito a favor de sair botando muita rotina visual, assim, de início, nada. Não, já para ir lidando com essas mudanças. Embora a gente saiba que, gente, quem teve diagnóstico que nem eu, Dani, 2 anos e pouco, 3 anos, perto dos 2, já não é bem assim, já se instalou muita coisa até os 2 anos de rigidez. Então, aí, até descobrir tudo isso. Exato. Não deu para fazer. Não deu para entrar nesse daí do Denver. Não, a gente mas muita coisa que dá, mas quando podem, sabe usar. Porque a gente também não vai fazer a vida deles um caos daí para não usar a rotina visual. É muito importante a rotina visual. Meu filho, eu acho pastosa, pedaços pequenos, usava roupa com manga e calça, etc. Por sugestão da psicóloga, fomos quebrando esses padrões. Hoje está bem melhor. Maravilha. Haja criatividade, Meu filho também tomava suco só amarelo e fiz o que a Nath acabou de falar. Comecei a dar sucos em copo escuro e ele agora toma porque não vê mais uma cor. Exatamente. Boa noite. Algumas cores para nós autistas incomodam. A Michele falando que legal. Vai ter live dela com a Larissa, né, Dani? Acho que eu divulguei já. Algumas cores para nós autistas incomodam, aí rejeitamos experimentar a textura de alguns alimentos também, viu? É a questão das alterações sensoriais. Então, pela cor já é aversivo, né? Eu diria, sei lá, que para nós subisse minhoca no copo, na comida, né? Uma cor. E a textura. Bom, eu tenho alteração sensorial, eu sou muito para comer coisa, não vão atrás. Eu tiro os fiapos de banana. Meu marido diz, que louco, amiga. Tô brincando. Eu, assim, bergamota, assim, a maior fresca comendo, até como o sabor da fruta, mas não é aquela coisa assim também, para mim, aquela experiência não é tão boa, sabe? Eu gosto mais de um suquinho também, eu sou tipo Alice. Gosto mais do suco. Faço uma dança maluca quando ligo a batedeira boa. Meu filho nunca quer começar a terapia. Muitas vezes chegamos num lugar e os terapeutas desistem e voltamos para casa chateados. Ele pode já ter criado um padrão rígido, porque uma vez também colou esse comportamento. É bem difícil, né, também, tu empurrar água lá abaixo se é para a criança não dá. Mas vai ter que ser modificado e eles têm que, de repente, deixar tu entrar na sessão, vai ter que, como se diz, arrumar um problema para depois
solucionar o Uma outro. coisa de cada vez. Ou trocar os terapeuta também, às vezes, quando eles também já não gostaram, não bateu o santo ali, não dá para Tem que tentar uma segunda alternativa. tá brincando com a furadeira de brinquedo. A integração social ajudou muito meu filho em casa, tentamos fazer algumas coisas, tem ajudado muito. Essa rigidez pode aparecer apenas depois dos 3 anos, com certeza. A Alicinha não tinha muita rigidez antes, não. Até porque eu vou dizer uma coisa, principalmente se a criança tá mais alheia, assim, ainda não ganhou aquela percepção, sabem? Quando a criança tá mais assim, ó, tô de boa, tô aqui na minha, observando os detalhes do que eu curto, ela bloqueia o resto e não, às vezes ela não demonstra tanto. Mas à medida, hoje eu falei uma coisa para Dani, à medida que eles evoluem, com a evolução aumentam as rigidez. Quanto mais percepção, opinião própria, mais escolhas, mais que eu conheço como é isso, como é aquilo, mais as minhas Isso é porque eu quero muito verdade. é bom para mim ser previsível, né? Meu filho de 2 anos e 7 meses não quer comer comida de salto em 15 dias. Sim, às vezes é uma questão sensorial também que está chegando, que as alterações vão modificando, tem ciclos, o perfil não é sempre uma vida toda igual, sempre você sensível ao auditivo, visual, tátil, hiporresponsivo de tal coisa, vai mudando. Então, tu vai ter que ir fazendo um trabalhinho assim com ele também. Dá uma olhadinha na nossa live que a gente fez do transtorno, né, amiga? Ou menos Do transtorno sensorial. Então, começou o tratamento com 4, ó, falou. Imagine descobrir autismo com 38 anos, a Michelle falou. Ah, imagino, eu não sei se eu não vou descobrir um autismo em mim daqui a uns tempos, que eu não tive tempo nem dinheiro de fazer essa análise, eu tô focada na Alice e eu vivo uma vida muito funcional, nunca tive problemas, mas claro que depois que eu tive a Alice, como muitas que estão aqui, devem abrir aquele monte de ponto de interrogação, de questionamento. Poxa, eu também gosto meio disso aqui, numa intensidade menor, mas eu também sou assim, eu também sou assado. Então, a gente vê pelo menos um fenótipo ampliado, né? Então, esse diagnóstico pode vir aí para muitas pessoas, né? Aí a gente se redescobre, eu imagino. Mas, por um lado, deve ser bom, né? Entender muitas coisas, né? A Michelle, tu pode comentar mais aqui, já que você tem o diagnóstico que teve com 38 anos. Ah, muito legal conversar com autistas. Mesmo fazendo outras rotas, conhece todos os caminhos, exatamente, caminhos, né? Depois eles não... A Alice, quando era bebê, não falava nada. Ela abriu o berreiro uma vez, porque ela também foi entregar um sabonete da Natura que eu vendi 1 quadra antes de ir para terapia. Ela achou que nós não íamos mais para lá. Gente, eu não tinha nem noção que ela sabia já o trajeto. E foi nítido, assim, ela chegou a respirar, assim, quando ela viu que o carro voltou para a estrada, né, que a gente ia. Vamos voltar aos comentários daqui um pouquinho. Vou tocar na parte aqui que é super fácil agora para falar sobre, no caso, crianças, jovens com as atividades estruturadas, né, amiga? Para a gente fazer estimulação. 2 coisas são muito importantes de se colocar na rotina. Uma, trabalhar a exclusão, né? Então, por exemplo, se a gente está brincando de blocos, né? Eu tô com uma caixa com blocos, aí eu vou pedir para a criança, olha, vamos empilhar tudo isso aqui, vamos dizer que ela adora empilhar. Vou empilhar menos essa pecinha azul, essa aqui eu não quero que você coloque. E aí nem que dê um reforçador e tal, mas ela ensinar que isso também é uma rigidez. A Alicinha, por exemplo, ela tem muito assim, ó, ela foi ganhando animais, porque foi o meio que a gente foi acessando e é o grande hiperfoco dela, onde foi a chave para tudo, para fala, para leitura, para brincar, para interagir, para tudo. Mas às vezes ela quer botar num carrinho para passear desse tamanho todos os animais no carrinho, porque ela acha que todos têm que ir. Então a gente tem que trabalhar a questão assim da exclusão, de entender que eu muito assim boto nas atividades assim, não, agora já deu, boto peça a mais que vai sobrar numa letras para escrever uma palavra e vai sobrar. Isso é importante. Outra coisa, né, sempre trabalhar o fazer diferente. Ah, hoje vamos brincar. Aí, para mim, cola muito aquela história de perrei, fom, sabe? Fazer uma coisa diferente. Vamos fazer hoje assim. Eu vou botar estrela no círculo, círculo no quadrado, se for lá encaixar bloco, num exemplo. Então, isso aí é muito importante, né? E, claro, valorizar sempre as oportunidades de brincar, né? Que é nas brincadeiras que a gente quebra os padrões e rigidez, fazendo pequenas variações. Então, primeiro a gente segue a liderança da criança,
imita a criança, faz aquilo que ela quer e depois inventa uma coisinha pequena. E se aí viu Volta. que tá ficando de cara, a criança não tá gostando ou tá desconfortável, volta para aquilo. Mas esse pouquinho, 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 isso aí vai fazer a longo prazo muita diferença para eles, sim. Isso palavra de pessoas também com autismo que me disseram, tá? Outra coisa, lá no canal da Dani tem família no YouTube, se vocês ainda não são inscritas, se inscrevam lá. A Dani tem muitas vídeos que provavelmente ela vai botar na arrasta para cima de atividades, então para vocês verem isso, estamos falando de flexibilização, né, amiga? Isso, vou colocar depois para vocês verem lá. Sim, amiga, fala sobre outra questão importante que a rigidez pega e que é super difícil para eles lidar, que são as transições, né? As mudanças, assim, quando. Então, estamos brincando, acabou aquela brincadeira, é hora de fazer tal coisa. Isso. Então, assim, mudanças na rotina já ameaça a sensação de segurança e conforto da criança. Pode causar ansiedade nelas, né? Que a gente já tinha comentado. As crianças com TEA ficam assustadas com a incerteza de não serem capazes de antecipar o que vai acontecer. Elas precisam saber, então ali elas travam. Então, ir para a próxima atividade ou estar em um grupo de crianças num ambiente barulhento, tudo isso pode criar bastante ansiedade nelas. Ou seja, está fazendo uma coisa, estão ali desenhando e a professora de repente fala: vamos para a quadra, vamos para o recreio. Rapidamente, bruscamente, é complicado. Então, por isso é tão importante, principalmente na educação infantil, eles terem uma professora auxiliar para fazer essa pontezinha, já ir preparando ela. Daqui a pouco tem um recreio e tal. Para criança ter noção de tempo, né, amiga? Daqui a pouquinho a gente vai estar na hora de ir para o pátio, tem que ir, mostra um cartãozinho e vai falando, né? Isso é muito, muito importante. Ó, por não saberem para onde ir ou o que fazer no final de uma atividade. Então, elas precisam saber, né? Para onde que elas estão indo, o que fazer. Olha, depois que você fizer isso aqui, depois que você pintar, a gente vai fechar o caderno, aí você vai guardar teu material, aí a gente vai para o recreio. Isso aí parece uma coisa muito boba, mas isso dá uma segurança muito grande para elas. Então, aqui explicando na prática o que a gente pode fazer, né? Você pode dar à criança um sinal de transição. Isso eu estou falando no contexto, assim, da gente em casa mesmo ou na escola, tá? Tanto faz. Você pode mostrar para ela algum objeto, né? Que fala assim, ó, depois eu vou dar o controle da TV agora, que já já a gente vai assistir TV. Ou dá uma pista visual para ela, uma foto da vovó, por exemplo. A gente vai almoçar, filho, depois a gente está indo para casa da vovó. Entrega uma foto da vovó, vai e leva ela lá no quadro de rotina e mostra para ela que isso vai acontecer logo em seguida. Então, são transições entre uma coisa e outra, ela tem que ter esse momento de pausa para alguém estar falando para ela, informando ela, calma, que agora daqui a pouco, a gente vai fazer tal coisa. Que isso não tem nada de rigidez, né, amiga? Que as pessoas não podem confundir, é o que eu falei. Aí achar que isso é rigidez não é uma questão que eles precisam muito disso. Então a gente não pode todo, né, fazendo estratégia, quebrando coisa e ainda não antecipando, não ter esse mínimo aí, né? Isso aí nossa, a qualidade da vida da criança muda muito, principalmente nessa questão das transições. A gente vira bastante chaves aí. Todo mundo deve ter visto já a criança fazer alguma coisa. Adultos também em algum momento, assim, né? Então, assim, outros exemplos, ó. Dê um tempo entre as transições de atividades. Mas eu falo assim, não estou falando nem só de atividades estruturadas, eu falo assim, entre o almoço e o banho, assistir TV e ir para o quintal, essas coisas, tá? Então, a gente pode usar um timer, né, para criança do celular. Pode colocar também um relógio na parede e ir lá mostrar, ó, quando tiver o ponteiro lá no 8, isso se a criança tiver compreensão, né, verbal. Se não tiver, a gente vai usar pista visual, vai usar foto, vai usar quadro de rotina. Mostra para ela, coloca um cronômetro, coloca um alarme também, né? Um alarme, daqui a pouco vai tocar, aí acabou, nós vamos tomar banho. Daqui 5 minutos a gente vai tomar banho. Para não fazer todo aquele escândalo, tudo, e aos pouquinhos ela vai saber que tem um minutinho para cada coisa, ó, tem que esperar e tem que ir. Por exemplo, quando vocês forem para um lugar, né? Antes de chegar no lugar, você já pode falar antes para ela também. Isso é muito legal. Fala assim, a gente vai no zoológico, a gente vai ver os animais e depois a gente vai almoçar.
Se a criança não tem compreensão, pista visual, rotina, aquelas coisinhas de sempre que a gente sempre fala. Outra. Para falar uma imagem do lugar na hora, tem que ser. Sim, o celular está sempre na mão, a gente tem que usar. E outro exemplo, quando a criança está em grupo, aí eu já falo mais no contexto da escola, de passeios, tá? Quando a criança estiver em grupo com mais crianças, permita que ela seja ou a primeira ou a última a passar de uma atividade para outra. Então, fulaninho, você fica aqui primeiro na fila. Ou você já vai falar para ela, ó, todo mundo vai e você vai depois. Essa diferença entre o primeiro e o último, ela vai ter certeza que ela é a primeira ou ela é a última. Então, ela vai também ter previsibilidade, né? Isso é muito legal a gente estar. Da espera também, né? Que tem que ser uma coisa gradual. Isso daí vai dar muito, principalmente no contexto escolar. Eu sempre fico pensando assim, no contexto da escola. Né? Todos precisam saber disso nos dias de hoje. Né? Nossa, isso daí é. Dá para você escrever, sugerir. Imagina depois cai tudo na conta, ai, que os autistas são agressivos. Imagina a criança não sabe nem o que está acontecendo na escola, que horror, né? Nossa, isso Exato. É básico, nossa, eu fico... básico e necessário, necessidade básica, mínimo. É o mínimo, exatamente, amiga, isso mesmo. E aí, outro exemplo, assim, é você fala assim, ó, aí, Rafael, vai lá, é hora de lavar a mão. Forma a fila e fica aqui na frente. Então, em vez de você falar para todo mundo, se você já sabe que tem uma criança autista ali, você pega ela primeiro e fala, ó, vai aqui para a fila e todo mundo vem aqui e faz a fila junto. Gente, isso dá toda a diferença, faz toda a diferença, né? A gente precisa ser específica sempre, né? E falar qual é a vez da criança. Pode ir, é sua vez. Nada de ficar falando assim, ah, depois você vai, talvez, nada disso, né? Depois é muito vago, né, amiga? Ah, muito. Você vai falar, ah, depois. O que é depois para a criança? Ela não vai entender. E também é não muito complicado. Vai ser tal momento e não cumpra, né? Porque eles são literais, então a gente também promessa dada Sim. Aí, o que mais aqui? O uso de esquemas visuais que mostra claramente o fim da atividade também ajuda muito. Ah, eu ia fazer a live lá na cozinha, mas eu tenho aqui com o Rafa um quadrinho, já mostrei para vocês, que eu coloco na hora de eu fazer atividades. A gente faz o X, ele sabe que quando é o último X, acabou. Aí acabou as atividades. Então ele vai vendo, já fez um, já fez dois, já fez três. Isso é ótimo. A professora da escola tem um igual também. Então, ajuda bastante. Tu tem também vídeo de quadro de rotina, né? É muito bom. Eu sou fã dessas coisas. Quadro de rotina, tem vídeo. O que mais aqui? Eu tenho mais umas coisas aqui ainda para falar, amiga. Insistência na rotina agora é o outro tópico. Insistência na rotina? Insistência na rotina. Bom, eu vou ler aquela frasezinha ali de exemplo bem rapidinho sobre insistência nas regras. Olha, pessoal. Jordan diz aos outros, né, quando alguém faz algo errado, ele pode ser bastante desagradável sobre isso. Aí é o que a gente chama de falta de filtro social, teoria da mente, mas não é. Muitas vezes também tem a questão da teoria da mente, claro, sabemos, isso é assunto para outra live, mas é a questão também da rigidez, porque alguém um dia disse para ele que isso não podia ser feito, então regras são regras, né? Então assim, a criança ela tem uma necessidade de controlar o ambiente por causa dessa ansiedade que gera nela, né? E isso, então, se torna baseado em normas e rotinas para estruturar a vida e a previsão, né? Então, pode ser uma vantagem, mas também pode ter esse problema. Então, tem que tomar muito cuidado. Esse tópico quer dizer, assim, muito cuidado no sentido de qual regra a gente vai criar. Porque o que for regra vai ser uma regra mesmo. Vai ser. Eles cumprem essa regra, né? Porque eles são literais, então aquilo... Tu não pode dizer para uma criança não grite e depois tu tá lá berrando com o marido na frente dela. Sabe? Isso não faz sentido. Isso é motivo para um autista até uma crise. Uhum. Vou dizer para vocês, porque é uma coisa incoerente para eles. Isso não faz sentido, entendeu? E vai causar uma desordem muito grande. Exato. Exatamente, amiga. E eles podem ficar chateados com outras crianças também, né? Se às vezes a criança a outra ele falou que não brincar do jeito que eles esperam, né? Tudo está muito relacionado a essas questões de rigidez, porque vira tudo regra para eles. Sim, verdade. Vou falar da insistência da rotina, então. Tá? Manda ver. Tá, e aí,
Insistência na rotina. Vou dar um exemplo assim. O Davi chega na terapia, a Nath já falou isso ali para vocês, falando da Alicinha. Vamos supor, o Davi chega na terapia, sempre antes de qualquer coisa ele vai empilhar os mesmos blocos e sempre faz aquela mesma sequência, azul, amarelo e verde. Não importa se alguém vai falar para ele, ó, não faz isso, vamos fazer tal coisa primeiro. Não adianta. Aquele comportamento ele não vai mudar. E por que que isso acontece, né? Por que esse comportamento acontece? Porque os autistas têm necessidade muito forte de rotina. Isso pode ser causado pela dificuldade em prever eventos futuros e ansiedade de saber o que acontece a seguir. Algumas crianças podem insistir que as coisas aconteçam numa ordem particular, igual a Alicinha, né? Lembra, amiga, que você sempre falava que ela gostava de começar pelo roxo? Qualquer atividade de cores a terminar com roxo, né? Ela fazia essa sequência. Então, é muito comum. Para eles, dá uma sensação de conforto e faz com que se sintam seguros. Qualquer mudança na rotina ameaça essa sensação. Então, assim, muitos têm um desejo muito forte também, é muito comum, de completar uma tarefa que começaram. Começou, tem que terminar. Olha, eu já vi casos assim. Não sei se vocês assistiram aquele filme O Contador também. O Contador com Ben Affleck. Ele tinha que resolver um negócio lá, não deu para resolver, acabou. Ele ficou quase doido, porque ele queria resolver. Até o fim, a conta lá, né? Uhum. Então, o comportamento pode até ser compulsivo por conta dessa vontade de tem que terminar, tem que concluir, né, o que começou. E ele recusa fazer qualquer outra coisa. Autistas também podem tornar-se muito ansiosos e aborrecidos quando se deslocam de uma atividade para a próxima. Se eles estão no meio de uma atividade favorita. Isso acontece muito aqui em casa com o Rafa. Ele está fazendo uma coisa que ele gosta muito, só quer ficar fazendo aquilo. E aí no parquinho? Quem nunca passou por isso lá num pula-pula da vida, num parquinho que você tem que ir embora, tem tempo, que tem outra criança aqui no brinquedo, a criança desregula totalmente. Porque eles estão fazendo o favorito deles ali, né? É muito difícil. E a gente tem que trabalhar da mesma forma que a gente fez lá a transição. Ó, 5 minutos, tá acabando. Daqui a pouco a gente vai embora. Vai funcionar na primeira vez? Não vai funcionar na primeira vez. Na segunda, vai diminuir. Na terceira, pode ser que diminua um pouco. E assim vai. Paciência, né? Sim. Não tem jeito. Que mais? Eles podem ser relutantes em experimentar novas atividades. Nunca levei o Rafa num cinema, mesmo que tenha sessão azul. Por quê? Porque tem que ser um filme que ele já assistiu, tem que ser alguma coisa que ele já conhece. Ele nunca o que vai, bom, agora, por enquanto, quando é pequeno, vai querer assistir um filme que ele não sabe, que ele não conhece. Se passar lá o Toy Story, de repente, os antigos, ele vai até ficar sentado lá, mas se for o novo, ele não vai querer. Então, é muito complicado para eles também. Questões de atividades novas, um passeio novo, um local novo, uma roupa nova, um calçado, uma comida nova. Tudo difícil. Meu irmão na praia, quando ela era pequena. Depois a É gente muito não tinha febre nenhuma, era tudo a mudança da rotina. Mas para vocês verem como vale a pena persistir, olha os verões agora que ela tem passado na praia, né? Aí é que tá, tudo que for, quanto mais leque de oportunidades a gente for trazendo para eles e mostrando, a gente vai chegar a um caminho de ter mais qualidade de vida e deles poderem pertencer, estar e participarem de mais coisas. Por isso que nós também não podemos ser rígidos, né, pessoal? Temos que, às vezes, a gente tem que pegar, às vezes, um pouquinho, como a gente brinca, a sarna para se coçar, porque às vezes a gente também fica numa, assim, de tão frustrada ou mal de ver o nosso filho com uma questão de rigidez, mas se tu não ultrapassa aquilo, é que nem comportamento que o pessoal fala, né, que eu até não quero mais usar essa expressão inapropriado, que não é tão inapropriado assim, né, uma comunicação, mas às vezes vem aquele pico e aí a gente desiste, por exemplo, tu quer dizer para a criança que não pode bater e aí tu explicou para ela com uma imagem, ela ficou mais agressiva. E tu deu uma consequência, agora você não vai ver desenho. Mas se tu ultrapassar aquilo ali, depois a gente vê que diminui, né? Então a mesma coisa são as coisas da rigidez. Mesma coisa. Funciona igual. Eu vou ler uns comentários que eu tenho medo da gente cair, amiga, bem rapidinho, que eu achei interessante aqui para validar. A Zé Carnes disse assim: engraçado perceber que eu passei a vida tentando ajudar meu irmão com as dificuldades sensoriais dele e nem percebia.
a gente, muita coisa vai além do estudo, que é uma intuição, né? Quando a gente gosta muito das pessoas e tá perto e vai presenciando as dificuldades, a gente acaba se tornando grandes parceiros e terapeutas na intuição. Nem tudo é teoria, pessoal. Muito é viver o autismo aquele, com aquela pessoa, naquela situação, né? Isso é uma grande verdade também. Não existe verdade absoluta, né? Profissional nada na vida. É assim, amém. Não, quando nós estamos falando em autismo, aliás, quando nós estamos falando em ser humano, em pessoas, cada um é único, né? Então, isso é muito legal a gente ver que quantas coisas às vezes a gente acerta assim nas tentativas, né, amiga? E muitas. E quantas Assim. também, mas tentando acertar, então a intenção também é boa, vale a aprendizagem, vai indo, né? Lembrei de uma pior que começava a chorar e se agredir toda vez que o sinal estava vermelho de rigidez. Ah, bem, Olha, isso, né? Tem que fazer um trabalho bem. Olha, a Michele, que é autista, mãe de um autista também, fiz um mapa alimentar e vários alimentos para ele sentir, cheirar, olhar aos poucos. Foi ficando curioso, percebi que a cor do prato e do copo ajudava. Ele amava laranja, usava isso, o hiperfoco. Que legal, viu? Como a gente vai achando os mecanismos, conhecendo eles. Meu filho criou um apego por celular, ele é não verbal. Se deixar, ele fica no celular o dia todo. E quando tiramos dele, ele tem muitas crises, o que fazer? Kelly, primeiro, eu não vou aqui dar uma de mentirosa e dizer, ai meu Deus, não tira o celular. Olha, eu sobrevivi muito tempo na base do celular com a Alice. A Alice tinha uma desordem tão grande, tão absurda sensorial, essa menina chorava tanto que nem mamando no peito, que era o que ela tentava, enfiava a cara em mamar, era ou mamar ou olhar pro celular para ela estar fora da nossa casa. Ela não podia ver nada, um carro passando, tudo era muito agressivo para ela. E eu usei o celular nessa época, só que assim, ó, sempre com um olhar na frente. Estamos usando esse celular para chegar em qual objetivo? Não só deixar e não tentar nada, entende a diferença? Então, aí o que eu fiz para acessar a Alice, por exemplo, nessa época aí que ela era pequena e não tinha condições de sair ou fazer nada com ela? Sabe o que é nada se não fosse com o uso de um celular? Eu falava sobre todos aqueles desenhos que ela estava vendo, repetia o que tinha no desenho, comecei a ganhar o contato visual dela, assim, então ela olhava para mim, eu vi o azul, azul, Alice, esse aqui é o azul. Aí eu comecei a repetir, que eu decorei tudo que é música de desenho, história, e ela começou a querer que eu repetisse tudo, e assim ela ganhou o ecoico dela, a fala dela, que não era funcional, mas ela começou a repetir muita coisa. Em pouco tempo, eu matracando o dia inteiro, na verdade, tudo que a gente estava fazendo, que era os desenhos, tá? E aos pouquinhos que eu ia tirando os minutinhos o telefone, quando via que o bicho ia pegar, botava de volta. Então, tu tem que bolar um plano para sair fora dessa. Hoje em dia, mas graças a Deus, não me pergunte como eu conquistei isso. A Alice tem momentos que ela quer muito usar o tablet, pois, sabe? E aí, às vezes eu dou, porque eu não posso oferecer uma coisa melhor naquele momento para ela. Sim, às vezes eu falho, eu não tenho 24 horas todas para ficar só com ela brincando, ou fazendo atividade, ou dando um chamego, ou passeando. Às vezes eu preciso, porque eu preciso fazer cocô, preciso, sei lá, fazer uma comida para nós duas, alguma coisa. Então eu vou dar, é óbvio, o celular para ela. E eu também acho que ela merece um momento ocioso. Mas tem muito essa questão da obsessividade, aí de não saber a medida. Então, tem a questão da rotina. Aí eu explico essa transição. Alice, daqui a pouco, depois de tal desenho, nós vamos daí tirar. Ou eu diminuo o tempo da carga da bateria. Então, às vezes, que aqui a gente pisa na bola, que ela fica umas horas no tablet, 3 horas, 4 horas, às vezes num feriado, um dia que tá uma loucura. E às vezes eu decido um dia seguinte, agora eu preciso dar um controle nisso. Aí eu vou nos interesses dela, me sento no chão a brincar, imitar ela, fazer cosquinha, ela tá do meu tamanho, eu jogo pra cima, faço avião, faço banheira lá com água, com espuma, e às vezes a gente fica 2, 3 dias sem eletrônico hoje em dia. Graças a Deus. E aí eu também não me sinto tão culpada, mas eu tenho a consciência que eu não vou mentir, de vez em quando, ou muitas vezes, talvez em determinado momento, se eu sair de uma rotina, se eu for fazer uma viagem nova, pode ser que aconteça de eu precisar, mas tu tem que ter esse plano e tentar trabalhar isso para não ter a dependência. A minha plano em 20 segundos, 15 segundos. Vamos abrir a outra para Meninas, vim dar um oi. Perdão, quem eu não li os comentários, por favor, escrevam na próxima live que a gente vai abrir, que vai ser mais uns minutinhos. Desculpa se eu não validei alguém aqui.
tá, pessoal?